Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? As notícias estão chegando para vocês aí com um volume muito rápido e eu tenho que reagir. Parei um pouco de falar do Donald Trump, mas eu vou voltar a falar dele, tá? É que agora o Bolsonaro tá muito bem falado, né? Ou mal falado, vocês que decidem, vocês que decidam, né? Então coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Então, e essa história, né, do Bolsonaro ter 30 milhões no ano passado? Meu Deus, ele ganha muito, mas será que é tanto dinheiro assim? Tá certo, teve o Pix, mas tem dinheiro aí escondido aí que a gente não tá entendendo muito bem. Vamos agora reagir então ao vídeo do UOL, que eles falam sobre esse assunto, um assunto bem importante sobre essa questão, e também da ajuda do Bolsonaro que ele teve, da ajuda que ele recebeu, melhor dizendo, do Malafaia, para postar, aquele incentivo gostoso do Malafaia para que ele postasse um vídeo atrás do outro, mesmo em prisão cautelar, o que ele não podia fazer. Ele podia fazer qualquer outro tipo de argumentação, ele podia dizer, estou só falando com os meus amigos, mas não foi isso que ele fez, ele incentivou as manifestações. Vamos lá, e é contra o seu direito de postar, né? Ele não pode postar esse tipo de coisa porque ele estava em prisão cautelar, ou seja, ele tinha que ficar caladinho. Vamos lá, pessoal, eu quero ver o que vocês acham disso aqui. Pois é, esse relatório divulgado, né, ele mostra que mesmo proibido de usar as redes sociais, Jair Bolsonaro encaminhou centenas de vídeos e mensagens de apoio a manifestações e ataques, né, a ministros do Supremo Tribunal Federal, isso para centenas de pessoas. Segundo os investigadores, a estratégia era manter vivas as narrativas golpistas, reproduzindo o padrão das chamadas milícias digitais. Para a PF, Bolsonaro tinha o objetivo de burlar a ordem de proibição na retransmissão, né, de conteúdos imposta pela Justiça, de propósito. O relatório apresentado ao Supremo mostra que o ex-presidente compartilhou várias vezes conteúdos para mais de 300 destinatários. Alguns vídeos eram das manifestações de 3 de agosto. Outro falava sobre as sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. E o modus operandi do ex-presidente é o mesmo daquele das milícias digitais, segundo... É uma empáfia, né, desse Bolsonaro, ele não tem vergonha na cara, ele não sabe não que ele vai ser preso, ele pediu para ser preso, e pediu com incentivo do Malafaia, né, que é pior, não sei. Escreveram os investigadores. Está vendo aí prints, né, das mensagens que foram encaminhadas pelo ex-presidente, e também tem aí uma conversa, uma orientação do Silas Malafaia para Bolsonaro mandar as mensagens. Atenção, atenção, se possível postar esse vídeo amanhã, segunda às 9 horas, ou qualquer horário depois das 9, disse o Malafaia. Agora, André, essas mensagens, elas configuram realmente descumprimento? É quadrilha criminosa, né? Máfia mesmo. De medidas cautelares? Eu não estou querendo ficar em cima do muro, não é do meu feitio, mas, de novo, é muito difícil de dizer. Porque, veja só, eu poderia, se eu estivesse sendo processado, mandar mensagens para todas as pessoas que eu conheço, dizendo, olha que absurdo, vejam como eu tenho apoio, quanta gente está vendo o absurdo. Isso não é, evidentemente, proibido. Agora, quando há uma terceira pessoa, que é o pastor Silas Malafaia, o orientando sobre como fazer organicamente a disseminação desses vídeos, dessa narrativa, dessas mensagens, a gente pode sim ter já uma intenção de pressionar o julgador, de trazer aquela uma situação, né, de obstrução da investigação e da justiça. É uma interpretação que vai ter que ser feita com muito cuidado pelo ministro. Não é algo, eu não diria que é algo absolutamente flagrante e evidente. Eu acho que há indícios, sim, de que a atuação dele é orgânica, ela é intencional. Mas eu não acho que o fato, por si só, aponte para isso. Eu acho que tem que interpretar todo o contexto das mensagens, né? Doutor André, depois de todas essas revelações, novas revelações feitas pela Polícia Federal, o senhor acha que o ex-presidente Bolsonaro está mais perto de uma prisão preventiva agora? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É assim, de novo, estamos especulando, mas para mim é muito, muito nítido que o Supremo Tribunal Federal está tentando a todo custo evitar a prisão preventiva, porque na sentença vai prendê-lo para cumprir a pena. Eu acho que fica mais difícil, e aí sim, Ricardo, é que em caso de condenação, ele tenha direito a cumprir a pena em regime domiciliar. Eu acho que isso vai criando um cenário muito ruim. Eu acho, por exemplo, que a narrativa... É muito ruim, né? Porque se ele pagar a pena dele de 40 anos, sei lá quantos anos ele vai pegar aí, ele vai ficar em casa no bem bom, é muito ruim, né, para nós, porque ele tem comorbidade, sei lá. Pelo menos do que eu vi no relatório dele dizendo que vinha conversando com ministros do Supremo Tribunal Federal, o coloca numa posição extremamente desconfortável, porque os ministros vão ter que dar uma resposta a isso. Quer dizer, é o que a gente sempre diz, qualquer réu no país que tivesse feito metade, um terço, um décimo do que ele já fez, estaria preso preventivamente. Então eu concordo, eu também concordo. Isso aí é uma vergonha, sabe?
O Bolsonaro foi muito protelado a prisão dele, sabe? Essa cautelar. Foi meio que o Moraes ficou arrastando, né? Para não ter motivo para ele esbravejar e começar a dizer que ele não tem liberdade, que ele está sendo obstruído da liberdade, não sei o quê. Isso aí, realmente, assim, se fosse qualquer cidadão... A própria Zambelli, ela foi presa, então, assim, sabe? Tem políticos e políticos, então... Isso aí é que é de amargar, sinceramente, isso aí foi protelado demais. E não está. Então, quer dizer, essas mensagens são muito ruins até para a imagem do Supremo Tribunal Federal. Acabou de sair um adendo no relatório, André, até a gente mencionou aqui na abertura, de que Bolsonaro teria recebido 30 milhões de reais no período de um ano, né? Segundo o relatório do COAF, isso aconteceu no período de março de 2023 a fevereiro de 2024. Então, quando há essas movimentações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro, de outros ilícitos penais, isso é comunicado também às autoridades. Quero entender exatamente, né, o que significa isso. Tivemos recentemente, até quando saiu a notícia da rachadinha lá envolvendo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram movimentações atípicas também que foram levantadas pelo COAF, né? Quem é que no Brasil, aí levante a mão aí embaixo nos comentários, que recebe tanto dinheiro em um ano, assim, sem trabalhar? Tá certo que ele teve um lugar no PL, né, como presidente, sei lá o que ele foi lá, ele, né, teve um cargo no PL. Tem os PIX, né, e tem outras coisas, mas tem mais dinheiro rolando aí por trás e tá muito estranho esse dinheiro dele crescer tanto, assim, né? Tudo bem que ele pode ter aplicado o dinheiro, mas tem coisa errada aí, tem coisa que não tá cheirando muito bem, não, né? Agora sim vão botar a mão no vespeiro, porque eu acho que o dinheiro é uma coisa que o Bolsonaro mantinha controlado quando ele tinha ele em cash vivo, né? Ele teve só 14 mais 8 mil reais, mais ou menos isso aí, ou dólares, sei lá o que, na casa dele. Mas ele não tinha uma quantidade de milhões na casa dele, né? Normalmente, Bolsonaro era isso que ele fazia, ele comprava tudo com dinheiro vivo, ele tinha dinheiro vivo. Então, se tá no banco, é porque provavelmente não tinha o que fazer, estava lá. Então, ele sabe que vai ser investigado. Talvez ele achou que, sendo um presidente, ninguém ia tocar nele, mas não foi bem essa história que aconteceu, né? O que isso representa no caso do ex-presidente e do filho dele? 30 milhões de reais em um ano, né? Com um salário, é uma movimentação que ele não teria. Ele também teve recebimento de PIX e tal, tudo mais, mas 30 milhões de reais é um valor alto, né? Na verdade, o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele monitora justamente transações suspeitas. Não quer dizer, isso é importante a gente pontuar, que toda transação destacada pelo COAF seja ilícita, mas são aquelas transações atípicas, que fogem um pouco do padrão. Eu não sei quanto o ex-presidente recebeu de doações, de PIX, eu não sei quanto ele declarou, eu não sei a título de que ele teria 30 milhões de reais, certamente não com remuneração que ele tem, evidentemente, que recebe do PL, parece, ou mesmo enquanto presidente da República. Eu acho que ele tem que explicar, né? É um valor muito significativo, né? Se não me falha a matemática, são quase 3 milhões de reais por mês. Então, enfim, a título de que ele recebeu ou movimentou isso? Político ganha bem, né, gente? Mas não ganha todo esse dinheiro, né? 30 milhões num ano só, meu Deus. É importante também entender que movimentar 30 milhões de reais, e aí eu não vi essa informação, mas movimentar 30 milhões de reais não significa necessariamente receber 30 milhões de reais. Então, é comum, não é raro, nós temos situações em que a pessoa, por exemplo, tem um investimento aplicado, vamos imaginar, de 5 milhões de reais, o investimento vence, ele entra na conta, é um crédito, e aí ele faz a reaplicação. Não sabemos. O relatório aqui diz o seguinte, que o documento levanta que no período de 1º de março de 2023 a 7 de fevereiro de 2024 foram movimentados 30.576.801 reais em créditos e 30.595.430 reais em débitos. Então realmente ele tem que explicar. Fica mais difícil. Porque se ele recebeu em um ano 30 milhões e meio, eu não saberia dizer, né? Cabe a ele explicar. Tem que explicar. Da onde ele botou esse dinheiro? Diz que se o Bolsonaro for condenado no processo, ele pode cumprir a pena em prisão domiciliar. Mas, se eu não estou enganado, qualquer pena acima de 8 anos tem que começar em regime fechado. É isso mesmo? Na verdade, o que acontece? Eu pessoalmente, não acho que ele tenha direito à prisão domiciliar. Deixar bem claro isso. Mas a prisão domiciliar, ela é recomendável ou ela é admissível em algumas situações, por exemplo, de saúde. Risco grave à saúde, por exemplo, independente da pena. Então, quer dizer, se você tiver um condenado que esteja, por exemplo, em estado terminal... ele tá todo calacado aí com as doenças dele, ele vai botar um migué, de câncer, ou com uma doença irreversível, enfim, degenerativa, é uma questão até humanitária.
Me parece que esse vai ser, e aí eu estou aqui de novo especulando, o caminho da defesa para tentar mostrar que ele não pode ficar preso num presídio comum. Mas eu acho que o Collor, com tudo o que ele fez, assim, e o Collor tem uma pena bem menor, né? Vai ser uma pena maior. Acho que o Bolsonaro vai ter maior que ele, com todo o problema da Lava Jato com o Collor. Mas, assim, o Collor, ele foi presidente do Brasil. Ele está lá na mansão dele, né? Lá no Nordeste, então acho assim. E teve pouca comorbidade perto do que o Bolsonaro teve, né? Então, muito difícil ele ficar preso, só se, sei lá, só se eles fizerem um exame nele e verem que ele não tem como provar alguma coisa, mas ele tem como provar, ele fez cirurgias arriscadas, né? Ele vai dizer que tá doente, ele tá lá com o soluço dele, né? Que tá morrendo sem a mulher dele, ele vai pegar uma domiciliar. E isso é frustrante, né, gente? Porque a gente queria ver ele na cadeia de verdade, sabe? Queria ver ele cumprindo pena, né? Tudo bem, com todos os direitos, né, já teve todos os direitos de se defender e também todos os direitos humanos que ele nunca desejou para ninguém, né, a gente queria que ele tivesse, mas, assim, cumprisse a pena, tudo direitinho, né, e tudo fosse resolvido, mas eu acho que ele vai ficar no bem bom, infelizmente. Cada vez mais difícil. A pena acima de 8 anos, ela é cumprida em regime inicial fechado. Aliás, na verdade, mesmo a pena abaixo de 8 anos, pode ser estabelecido o início de cumprimento de pena em regime inicial fechado, a depender do caso concreto. Mas a questão da prisão domiciliar por questões de saúde, ela não se relaciona com a pena, e sim com o quadro clínico, que não me parece ser, pelo menos no momento, não sabemos como é que ele vai estar, mas ele não me parece ser impeditivo, né? E a situação do Eduardo, professor? Porque o Eduardo está lá nos Estados Unidos, também está sendo investigado por coação, né, no curso do processo. O Eduardo, bom, não posso falar por ele, evidentemente, mas me parece muito claro que ele sabe que se ele botar os pés no Brasil, ele é preso. Né? Porque se o pai dele já deu muitos motivos para ser preso preventivamente, o Eduardo, ele passeia pelas hipóteses do Código de Processo Penal que a gente ensina em sala de aula para decretar prisão preventiva. Ele, inclusive, confessa isso tudo. Ele diz abertamente isso tudo. Então, enfim, eu não acredito que ele vá voltar. Sinceramente, não me imagino que ele tenha pretensão de voltar. Nem ele, nem o próprio Paulo Figueiredo também, né, que está lá fazendo par com ele nessa campanha. Mas, assim, a situação dele... Eu acho que só não foi decretada prisão preventiva, talvez na expectativa de que em algum momento ele volte por algum motivo e aí ele possa ser preso, porque... os elementos, eu não saberia dizer por que não foi decretada ainda, porque, como eu disse, ele passeia pelas hipóteses do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. Por isso que ele luta tanto fortemente contra o Alexandre de Moraes, né? Ele acha que derrubando alguém lá do sistema judiciário do alto escalão, ele vai conseguir uma anistia para ele, uma autoanistia, né? Não vai conseguir. Lamento. Políticos passam, mas o judiciário a gente sabe que eles só saem por aposentadoria depois de muitos anos, então não vai ter também impeachment, então... Pois é. Mas se for decretada a prisão preventiva dele aqui no Brasil, o Brasil pode pedir a extradição dele dos Estados Unidos? Olha, Ricardo, extradição, na verdade, é um processo, né, de direito internacional que se refere a cumprimento de pena. Né? Não se refere necessariamente à prisão preventiva, mas podem haver, eu não acho que nesse cenário nos Estados Unidos o Brasil teria qualquer êxito em conseguir um acordo de cooperação. Não, porque esse governo está dando total apoio, né, a ele, incentivando, inclusive, com sanções e tudo, então é muito difícil extraditarem ele nesse momento, quase que é impossível. Internacional para que ele ficasse preso preventivamente acautelado lá. Não creio que essa ordem seria cumprida, né? Quer dizer, o governo norte-americano não parece muito ligado às regras do direito brasileiro. Não, e não é ligado ao direito brasileiro e também assim, né? Tem que ver que o Trump está protegendo, de certa forma, o bolsonarismo, porque ele se protege, né? Ele precisa do bolsonarismo para poder reinar na América do Sul e tudo mais, e poder fazer as metas que eles querem, que os interesses econômicos que eles querem do Brasil. É isso, pessoal, é isso que a gente tem que ver, esclarecimentos com esse dinheiro aí que o Bolsonaro tem que esclarecer, né? E esperamos que ele seja preso o mais rápido possível. Estou desejando todos os vídeos, que eu não sei se a qualquer hora ele pode ser preso, né? A gente acha que não, porque o STF demorou muito para tomar a decisão dessa medida cautelar, depois a domiciliar, então a gente está um pouco que apreensivo, mas esperamos que sim. Não esqueçam de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau, tchau, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.